Pessoal, bom dia. Queremos aproveitar essa reunião amiga, fraterna, né? Até pela quantidade de pessoas que vieram nas dificuldades com que se apresentam esse dia, né? De chuvoso, né? Frio, né? Chico Xavier, ele falava que o verdadeiro espírita é aquele que não encontra barreiras para ir ao centro, para realmente buscar o aprendizado através do centro espírita. E sendo assim, nós vamos conversar um pouquinho hoje acerca de um capítulo do Evangelho. Aliás, nós vamos conversar sobre um pedaço desse capítulo, né? Nós vamos falar sobre infortúnios ocultos, que é do capítulo 13º. Não saiba a mão esquerda o que faz a mão direita. Nós sabemos que as mensagens do Evangelho de Jesus, elas são muito bem explicadas quando elas são trazidas à luz da doutrina espírita. Isso realmente traz a nós outros realmente o entendimento das mensagens, né? A qualidade das mensagens de Jesus através dos ensinamentos da doutrina espírita. Então nós vamos ver hoje um pouquinho sobre essa questão aqui de Jesus, quando Jesus disse assim: quando dás esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu pai, que vê o que faz em segredo, te pagará. Quando a gente fala de esmola, é tudo aquilo que realmente possa nos colocar como pessoas que têm compaixão daquelas pessoas que precisam, né? Uma forma de fazer caridade a elas sem exigir absolutamente nada por aquilo que a gente faz. É fazer a caridade dentro do princípio de amor ao próximo, em que nós desejamos ver a outra pessoa feliz quando nós o atendemos. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta, ou seja, a caridade com humildade e amor, como nós falamos. Isso quer dizer que, de forma alguma, quando nós fizermos a caridade deve ser feita à amostra, mostrando aquilo que realmente nós estamos fazendo. E nós vamos ver à frente por que razão que a gente não deve mostrar esse tipo de coisa quando nós fazemos a caridade, né? Ao se fazer caridade, jamais usar de ostentação, orgulho, exibindo aquilo que faz. E é isso. Caridade para não ferir a sensibilidade, né, daquele que está sendo atendido, que está sendo auxiliado pela própria caridade. A moral do Evangelho de Jesus, esse ensinamento, ele mostra, ele resume-se na caridade e na humildade, duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. A caridade e a humildade são virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho, propriamente dito. Se nós soubéssemos, se as pessoas soubessem de uma forma geral, todas as pessoas que comungam os ensinamentos cristãos, né, ensinamentos espirituais, se elas tivessem certeza que realmente
a caridade que realmente nos promove a felicidade, todos nós haveremos de fazer a caridade, no sentido amoroso, no sentido de amor. Porque, segundo Jesus, né, Kardec e Paulo de Tarso, que nós vamos ver também à frente, a caridade é a única via para ser feliz. Não é uma condição, não é uma condição. Ela é a única, é o segredo para nós encontrarmos a felicidade. Nós estamos falando da caridade, nós não estamos falando somente da caridade que nós fazemos para as pessoas quando nós usamos de coisas materiais, né? Remédio, o alimento, de uma forma geral. A caridade, ela tem a sua amplitude. Quando nós falamos da caridade, nós estamos falando de tudo aquilo que parte de um coração amoroso, de um coração que tem amor pelo próximo, né? Então é a única via para encontrar a felicidade, é a caridade. Diante das grandes calamidades, vemos verdadeiros quadros de caridade, atos generosos para reparar os desastres registrados. E é comum a gente ver isso quando a gente vê, diante dos grandes desastres, né, que acontecem, né, no país ou no mundo de uma forma geral, situações outras que requerem a ajuda das outras pessoas, já? Então essas situações são conhecidas por nós. A gente sabe que realmente lá naquele local, naquela região aconteceu isso e eles precisam do atendimento. Aí a gente vê, né, quantas pessoas se movimentam para que isso aconteça. E então é muito interessante a gente ver isso, porque as pessoas se mobilizam realmente para essa ajuda. Diferente quando a gente vê, por exemplo, situações outras que nós chamamos de infortúnios ocultos. Os infortúnios ocultos são esses, né, que há milhares mesmo de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem no miserável cárcere sem se queixarem. Então é essa questão aqui que a doutrina espírita chama atenção, inclusive na própria mensagem do Evangelho, em que a gente tem que prestar atenção, porque esses que são apresentados, né, que a gente vê, que estão visíveis aos nossos olhos, que as pessoas se mobilizam para atender, é diferente esse daqui desses outros, porque esse daqui a gente não sabe, por isso que são ocultos. São situações outras que às vezes até para a gente praticar a caridade é mais difícil. Você tem que conhecer esses quadros, né? Você tem que saber o que se passa com eles para ajudá-los, né? Então são esses os infortúnios discretos ou ocultos, né? Nessa passagem aqui que nós vamos ver aqui, que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo ali, assim: quem é aquela mulher de ar distinto, de trajes simples, mas bem cuidados, seguida de um jovem que também se veste modestamente, entra numa casa de aspecto miserável, e aí vai contando essa passagem dessa senhora, que é assim: a senhora era uma senhora da sociedade, e que ela destinava as suas horas, né, assim, muitas das suas horas em benefício do amor ao próximo, da caridade. Então ela visitava favelas, visitava locais para fazer a caridade. Levava com ela partia, né, levava uma condução abarrotada de alimentos, de remédios, de coisa toda, e levava com ela a filha, uma das jovens, das filhas dela.
para que realmente a filha pudesse participar de todo esse quadro de caridade. Ali, quando elas chegavam, elas eram saudadas por aquele pessoal, porque o pessoal já as conheciam pelo ato de caridade que elas praticavam. Ali existia família, né? Agora nessa situação, família de que o marido já estava hospitalizado, e a mulher sem nada em casa, né, tentando cuidar dos filhos, sem alimentos, sem remédios, mesmo com dificuldade para mandar os filhos para a escola. E essa mulher ajudava nessa questão, levava o alimento, levava essa situação toda, para que pudesse matar um pouquinho a dor daquele pessoal sofrido. Às vezes a gente se coloca no lugar dessas pessoas em pensamento. Vocês já pensaram como é duro, muitas vezes, a gente entrar numa situação em que você vê um filho passando necessidade, passando fome, e você sem ter nada absolutamente em casa para matar a fome daqueles filhos, e muito mais pelo fato do marido estar hospitalizado. Eu, certa feita, quando ainda nós trabalhávamos no banco, uma senhora que praticava limpeza lá na agência bancária, era empregada de uma firma, mas ganhava muito pouco, né? Naquela oportunidade, ganhava um salário muito pequeno. E conversando com ela sobre essa questão, né, de ajuda ao próximo e tudo, e ela chegou para mim e falou: Nelson, eu vou confidenciar uma coisa para o senhor aqui, mas o senhor não diga para ninguém, não. Falou: na minha casa, às vezes, falta o próprio alimento. O senhor ter uma noção do que se passa lá, às vezes eu sou obrigado a colocar um pouco mais de sal na comida dos meus filhos, para que eles comam menos, posso comer menos, tendo em vista a dificuldade que a gente está passando. Então veja que realmente, se a gente coloca no lugar de uma pessoa dessa, a gente fica muito triste com uma situação assim. Então essa senhora realmente fazia um trabalho espetacular, levava a filha junto, para ensinar para a filha que era preciso fazer caridade. E que a caridade não era simplesmente feita com amando de alguém, ou alguém que entregue alguma coisa para nós, falou: olha, vai lá e faça caridade. Não era assim. A caridade tem que ser feita pela própria pessoa. E ela até recomendava para a filha que ajudasse no processo, com ela mesma, fazendo a caridade junto às pessoas, atendendo aquele processo todo. E até na recomendação que fizesse roupinhas, para que fosse dela mesma, né, a caridade que é construída por ela mesma. Então, nessa situação desse conto, que é muito interessante, muito instrutivo, a gente vai tirar alguns ensinamentos. Por exemplo, por que a mulher, ela vestia simplesmente? Porque conta que ela era uma pessoa da sociedade, que ela se vestia simplesmente para não atingir a miséria com o seu luxo. Então ela usava de humildade. Então veja os cuidados que a caridade requer. A prática da caridade para diminuir as dores e os sofrimentos daqueles assistidos. Ela praticava a caridade. Acompanhá-la da filha, para lhe ensinar a beneficência. Exatamente para ensiná-la tão logo, né, tão cedo, a beneficência. Quem é? Conta na passagem que ela, realmente, ninguém sabia o nome dela. Ninguém sabia o nome dela. Ela se apresentava simplesmente como uma pessoa, um anjo, né, protetor ali, para ajudar. Quem é? O seu nome ninguém sabe. Era a prática da caridade com amor, e que não queria que ninguém
visse o que ela fizesse, o que ela faz. Assim, ela protege aos assistidos a não humilhá-los, porque essas pessoas que a gente chama de pessoas infortunadas, que são infortúnios ocultos, elas não são profissionais da mendicância. Na verdade, são pessoas que estão lá, ela sente, né, ela cora, quando realmente alguém vai ajudá-las, né, elas são sensíveis a isso, porque elas não estão realmente pedindo isso. Elas se entraram numa condição, numa contingência ali, de precisar dos outros. Então, quando a gente vai atender um pessoal dessa natureza, a gente tem muito cuidado para não ferir a sensibilidade dessas pessoas, né? Que não estão aí pedindo, mas elas estão necessitadas, né? Certa feita, a Meire deve lembrar disso, nós fomos fazer uma visita aí na periferia, né, ocasião em que nós catalogamos algumas famílias, e hoje ainda faz isso, né, Meire? Naquela época eu fui algumas vezes para a gente fazer isso, e nós fomos visitar uma casa que realmente era a pessoa era uma da assistida aqui do Elar, e ela não estava em casa. E aí batemos no vizinho para que o vizinho pudesse nos informar onde é que estava aquela pessoa, o que se passava com ela. E quando ela nos convidou para que entrássemos, entramos, sentamos, e aí nós vimos o estado da pessoa. Era um estado perfeitamente lamentável, doente, uma pessoa que realmente precisava de alguém que fizesse alguma coisa por ela. E, no entanto, ela não estava procurando ir lá, não estava procurando ninguém para que ela ajudasse. Ela estava lá simplesmente passando pelas necessidades. Era um infortúnio oculto que se passava ali. E ela até nos ajudou, né, informando e tudo. Bom, então é uma maneira de não humilhar as pessoas, né, quando a gente faz a caridade desse sentido. Então, o verdadeiro sentido da caridade é essa caridade que nós fazemos sem discriminação alguma. É absolutamente incondicional. Porque essa senhora, ela tinha um cuidado até de atender a todos, sem perguntar para elas se elas eram espíritas, católicas, protestantes, sejam lá que forem. Essa senhora atendia a todos indistintamente, sem procurar realmente humilhá-las. E é exatamente nesses casos, infortúnios, que se deve entender a mensagem de Jesus. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa direita. Quantos que só fazem um benefício com interesse da retribuição? E que fale quanto foi caridoso. À luz do dia darão grandes somas, mas escondidas não dariam absolutamente nada. E aqueles que querem aparecer, que fazem a caridade com ostentação, com orgulho, né? Outros dizem que quando ganhar grandes somas, aí então farão a caridade. Vou distribuir para os pobres aqui, né? Eu dou 10% para ele e fico 90% para mim, não é? Então é necessário, a gente faz a pergunta, é necessário ter dinheiro, ou muito dinheiro, para amar os outros? Né? Seria até um contrassenso. Fazer o bem sem ostentação tem grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É um sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Esconder a mão. Mas também, para que isso aconteça, é necessário não ver somente a vida presente. É preciso estar identificado com a vida futura. E isso é verdade, porque se nós formos verificar dessa forma aqui, muitas e muitas pessoas que vêm para a Terra,
às vezes elas não têm essa condição de amor ao próximo, mesmo porque ela deseja somente para ela quer se autolocupletar aqui na terra. Não, você não está atendendo as minhas necessidades, se não for do meu interesse, para que eu vou ver a dos outros? Porque as pessoas que pensam assim, são pessoas que vêm para a terra e acreditam numa vida somente, numa existência, e não sabem que nós temos a continuidade. Então essas pessoas não fazem absolutamente, para que fazer a boa ação? Então, quando nós estivermos identificados com a vida futura, da certeza da imortalidade da alma, sabendo que as nossas ações são muito representativas aqui na terra, no processo de amor ao próximo, e também nós levamos isso como um processo a nos representar na vida futura, tudo muda. É claro que nós não estamos buscando fazer a caridade aqui na terra com o intuito da resposta, de que alguém também nos dê a resposta disso. Absolutamente. Nós estamos fazendo a caridade pelo amor ao semelhante, pelo amor ao próximo, né? Para que todos nós, porque afinal de contas, todos nós queremos ver o outro feliz. A verdade é essa, assim como nós desejamos a felicidade, né? Se a pessoa só vê um presente, querem a recompensa já, pois nada teriam a esperar. A proposta de Jesus era uma referência à maior de todas as virtudes. A proposta dele, de não deixar a mão esquerda ver o que faz a direita. Tratava-se da caridade desinteressada, que era a prática do amor ao próximo, num processo de não exigir condições, fazer exatamente para ver o outro feliz, como nós já falamos. Na questão 893, Kardec perguntou assim aos espíritos da codificação: qual a mais meritória de todas as virtudes? Qual é a que tem mais mérito das nossas virtudes? E os espíritos responderam: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Então é isso aqui, é o que nós falamos exatamente sobre essa lição, que todos nós devíamos fazer a caridade sem exigir absolutamente nada, porque toda virtude realmente é uma luta, né? Uma prática que a gente tem, lutando contra as imperfeições da própria alma. Mas essa, por que é maior? Porque essa você faz sem interesse. Pode até ter outras, né? Mas essa sem interesse. Então, na questão 886 do Livro dos Espíritos, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme a entende Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. No nosso relacionamento da terra, nós temos que aplicar essas três coisas principais. Benevolência é ser bom para com todas as pessoas. As pessoas que são bondosas, elas têm uma facilidade de se relacionar com as outras, muita facilidade, porque assim como ela trata os outros com bondade, as outras pessoas a tratarão com bondade. Então, acima de qualquer propósito, a bondade no coração. Imperfeições, indulgência para com as imperfeições, isso nos diz da necessidade
de aceitar a pessoa como ela é exatamente. Nos nossos relacionamentos, nós vamos ter muitas dificuldades, sem sombra de dúvida, em relacionarmos com pessoas difíceis. Mas nós temos que necessariamente entender essas pessoas e ver que nenhum de nós está no mesmo patamar de entendimento. Às vezes, você pode até alegar dificuldade para relacionar com elas, dizendo que elas são imperfeitas, que elas têm muitos defeitos. Mas aqui não está em jogo em aceitar exatamente os defeitos delas, mas sim aceitar a pessoa como ela é, com seus próprios defeitos. E o perdão das ofensas, sem sombra de dúvida, se houver algum problema de animosidade com os nossos relacionamentos, que tenhamos assim essa questão de entendermos que é necessário perdoar aos outros, assim como Deus nos perdoa. Essa lição de Paulo de Tarso, ele dizia assim que, ainda que se eu tivesse a língua dos anjos, se eu soubesse, a língua dos anjos, se eu tivesse o dom da profecia, a fé a ponto de transportar montanhas, ainda que eu penetrasse todos os mistérios, entregasse o meu corpo para ser queimado, distribuísse todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver caridade, nada serei. Por que Paulo falava isso? Ele falava isso, por quê? Porque ele mostrava-nos a caridade, não somente na beneficência, mas também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo, conforme ensinava Jesus. Então era isso, realmente, porque você pode saber de cor e salteado, os livros sagrados, a Bíblia propriamente dita, os ensinamentos todos de uma forma geral. Mas se a gente não tem caridade, isso daí perde o seu significado, porque a gente quer somente isso para nós, e não tem caridade no coração. Então isso que ele chamava a atenção para a bondade. Estava até dizendo que ele poderia distribuir tudo que ele tinha para os pobres, mas não é uma caridade? Mas ele acrescentava algo mais junto com essa caridade, o amor ao semelhante. Kardec falava que fora da caridade não haveria de ter salvação. Caridade, a única via para sermos felizes. Salvação aqui que nós estamos nos referindo, podemos trocar essa palavra por felicidade. Fora da caridade não há felicidade. Se Allan Kardec, Chico Xavier disse isso, se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho, mas graças a Deus ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. Então é verdade, porque na realidade não é somente o espiritismo que vai nos levar à felicidade. O espiritismo é um instrumento espetacular que adianta-nos nesse processo da felicidade. Mas existem outras questões aí que estão em pauta, nos proporcionando ensinamentos, outros que realmente, porque se você fala, você tem que estar só preso ao postulado espírita para que você possa ser feliz, mas as pessoas que fazem caridade de uma forma geral, elas estão no caminho certo para que isso aconteça. E Jesus dizia assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do meu Pai, no reino dos céus, mas sim todos aqueles que fazem a vontade. Fazer a vontade do Pai,
que está nos céus, é exatamente praticar o amor ao próximo, praticar os mandamentos da lei, que nos convida a amarmos a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento e coração, e amar ao próximo como a si mesmo. Então, essa questão, ele chamava-nos a atenção, porque ele sabia que muitas questões religiosas haveria de estarem só assim em busca, né, de os seus adeptos, de uma forma geral, em busca da oração, da prece, isso tudo, e não colocariam em prática aquilo que elas aprendem na própria questão religiosa. Não basta ficar rezando somente, se você não aplica aquilo que você aprendeu aqui na casa religiosa. Então ele fala da caridade. Aprenda e aplica. Madre Teresa, ela dizia assim, ó: as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. Estava no caminho certo. As mãos que ajudam, porque o fato de fazermos caridade, do amor ao próximo, de estarmos frente, né, às dificuldades dos outros, fazendo o bem para os outros, é mais do que uma oração. É mais do que uma oração. Então, a compaixão que as pessoas devem nutrirem pelas outras, sem sombra de dúvida, que é precioso, né? É uma das mais preciosas faculdades da alma humana. Compaixão. E finalmente, para que nós possamos encerrar a nossa lição da manhã, lembremos a questão 642 do Livro dos Espíritos. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Não, disseram os Espíritos. Preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então é assim, cada um de nós temos os nossos compromissos de responsabilidade aqui na Terra. Então há determinadas situações de maldades que ocorrem à nossa volta, que às vezes a gente não se preocupa com isso e não faz nada para evitar. Então também seremos responsabilizados por isso, porque poderíamos ter feito alguma coisa para evitar aquilo e não fizemos. É isso que nos dizem. Então, fazer o bem de acordo com as nossas forças. Então, nada justifica o bem que nós deixamos de fazer. Nós temos que fazer o bem. E ainda ela dizia assim, a Madre Teresa: o bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Veja que, ao final das contas, é tudo entre você e Deus, nunca foi entre você e os outros. Então não se preocupe absolutamente com aquilo que você está fazendo. Se as pessoas vão fazer a retribuição disso, se realmente amanhã ou depois elas vão se modificarem por aquilo que você fez por elas, não se preocupe com isso. Faça o bem, continue fazendo o bem, porque o problema não está com elas, e sim com Deus, que está vendo aquilo que você faz com honestidade de propósito. Que Deus nos acompanhe, nos proteja e nos dê muita paz ao coração. Muito obrigado. Obrigado.